Alta performance também é saber se proteger. Corpo presente, mente atenta e autoestima alinhada. Bem-vindos ao FemPowercast, um espaço feito com muito carinho para falarmos sobre defesa pessoal feminina e segurança da mulher. E hoje nós temos a honra de receber a Emily Kageyama. Ela é empresária, sócia e palestrante da RIC Alta Performance. E além disso, ela é uma pessoa lindíssima, vocês vão ver. Bem-vinda, Emily! Obrigada! Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, gente? Fico lisonjeada de poder fazer parte desse podcast que tem um propósito maravilhoso, né? Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. É um prazer te ter aqui. Prazer todo meu. Muito bom. Emily, antes de nós começarmos as perguntas e falarmos um pouquinho sobre a segurança da mulher, queria que falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Emily? O que você faz? Conta pra gente. Bom, faço bastante coisa, né? Hoje, como você já bem apresentou, eu sou sócia da RIC, palestrante e trainer. Sou analista e treinadora comportamental. Isso veio de uma busca incessante por propósito, né? Eu comecei a minha carreira na advocacia, né? Fui advogada durante 2 anos. Nesse meio tempo da faculdade fui Miss. Sempre trabalhei com a imagem, sempre trabalhei como modelo. Então, foram me trazendo algumas bagagens que eu sempre soube lidar com a minha própria imagem, né? Então, modelo desde criança, fui Miss. A advocacia é uma área que a gente precisa estar se apresentando sempre muito bem, com credibilidade, né? Sim. Então, no meio de uma... como que eu posso dizer? De uma loucura mesmo que estava a minha rotina, fazendo vários trabalhos, várias coisas. Trabalhei como repórter jornalística, assistente de palco, muita coisa. Uhum. O Yoshio passou a ser o meu mentor, né? Eu passei 8 anos sem sentir cheiro. E ele que me ajudou a recuperar com 8 anos? 8 anos. Sem olfato? Bem antes da pandemia. Menina, deve ser muito estranho isso. Uma doideira. Mas era emocional. Totalmente, totalmente. Porque eu procurei todos os especialistas, fiz todos os exames possíveis e nunca foi encontrada a causa. Se não encontra a causa, você não sabe como tratar. Então, já tinha me conformado que eu nunca mais ia sentir. Ele falou, Emily, isso é emocional. Vem comigo. E aí deu super certo. Que bacana, mas e qual que foi o caminho para você recuperar? Então, ele é hipnoterapeuta. A gente fez uma hipnose e eu consegui me lembrar do momento da minha infância que eu tive um trauma que me fez perder o olfato. E aí a gente vai tratando isso, né? Vai conversando com a nossa criança interior, vai desfazendo esse trauma até a gente poder voltar a confiar, né? E foi nesse momento que eu voltei a sentir cheiro. No dia seguinte da primeira sessão, eu já senti o cheiro dele. Nossa! Mas que interessante, porque era alguma coisa que aconteceu na infância, Sim. porém, ele só foi acionado, assim, essa questão, mas você já era adulta, ou não? Então, eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos, um trauma com 9 anos e fui perder com 16. Eu sempre falo, eu acho que eu já tinha o olfato mais reduzido, eu sempre senti tudo muito fraquinho. Mas com 16 eu percebi que eu não sentia mais nada. E é tão natural que você não percebe que tá parando de sentir. É as pessoas que estão te perguntando, nossa, tá sentindo o cheiro disso? Tá sentindo o cheiro daquilo? Nossa, que cheiro de pipoca, sabe? E você fala, não. Aí eu percebo que tudo era não, nunca tava sentindo cheiro de nada. Nossa! E aí foi que eu fui procurar tratamento e nunca encontrei. Então, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar juntos, né? Ele falou, você é a melhor pessoa para falar de imagem, de posicionamento. Você se posiciona sempre muito bem. Vamos palestrar comigo? Comecei a palestrar sobre isso com ele, até que a gente resolveu virar sócio. Eu me encantei pela área, né, do desenvolvimento humano. A gente foi buscar formações, certificações. Hoje... Tô totalmente aí. E quem que é seu público para essas palestras de posicionamento, postura? É empresarial? Isso, a gente começou no corporativo mesmo, né? Então, nós mesclamos, ele faz a palestra da alta performance e eu falo sobre a imagem. Até aí a gente foi ajustando. E hoje em dia eu chamo de comunicação em alta performance, porque a gente comunica mesmo sem abrir a boca, né? Sim. Com certeza. Então, a gente levou dúvida. isso para as empresas nessa de posicionamento dos colaboradores. Então, por exemplo, a empresa contrata a gente vai falar com o time comercial, como que eles vão se apresentar para os clientes, para os potenciais. Então, a gente foi levando para o corporativo, a gente fez uma palestra aberta este ano. A ideia é que a gente possa abrir mais. Só que a gente acabou migrando assim também, né? Dentro disso, a gente entendeu que a gente tinha um propósito maior. Então, as palestras e os nossos treinamentos são mais focados em comportamento e saúde emocional do que simplesmente em comunicação. E quando você fala de postura,
acho que é 55%, né? Que a gente Isso, tava vendo. 55% Que da o nossa corpo linguagem é corporal. É corporal, né? As pessoas já fazem uma leitura nossa, assim, nos primeiros segundos, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito legal, né? Ó, gente, eu sou fã de neurociência. Não, então eu também venho com sou. uns papos assim. Eu também sou. Por sobrevivência, nós, desde o início dos primórdios, assim, quando não vivíamos em sociedade ainda, a gente precisava sobreviver, né? O dia a dia era buscar sobrevivência. Então, quando a gente se deparava com outro ser vivo na nossa frente, a gente precisava muito rapidamente decidir se a gente ia lutar ou se a gente ia fugir por sobrevivência. Então, a nossa amígdala, que fica aqui atrás no cérebro, ela é essa responsável por tomar essas decisões muito rápido, baseado no que ela vê. Então, em 0,1 segundo, a nossa amígdala já tem uma informação. Se ela gosta do que ela vê ou não. E em 7 segundos a gente forma uma opinião mesmo, a gente tem uma convicção. Por isso que eu falo muito do poder da primeira impressão. Porque ela é instintiva, ela vem lá dos primórdios. Por mais que a gente não precise mais decidir se vai lutar ou correr. Às vezes Às precisa. vezes precisa, né? A gente tem esse instinto ativado o tempo todo, né? Então, a primeira impressão ela é importante para fechar negócio, para conseguir uma vaga de trabalho, para qualquer tipo de relação. E, enfim, eu sou apaixonada por essa área. Então, a gente começou a trazer isso também. Às vezes, a gente não tem a oportunidade de causar uma segunda impressão, né? É verdade. Mas esse instinto, ele pode ser treinado também? Sim, porque a gente traz ele para a consciência, né? Entendi. Porque ele é puramente instintivo, então a gente vai no natural. Agora, a partir do momento que eu sei que eu tomo uma decisão sobre alguém nesses 7 segundos por conta disso, eu consigo parar e analisar. Porque a parte racional do nosso cérebro é o córtex pré-frontal, fica bem aqui atrás da testa. E é ele que vai pensar. E dificilmente a gente discorda da gente mesmo. A gente pensa que a gente está errado. Então, a informação que sai da amígdala de ameaça, já não gostei. Chega aqui e você não vai buscar se contrariar. Então, mesmo que a pessoa dê sinais diferentes daquilo que você já imaginou, o seu cérebro vai ignorar. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que de cara você já não gostou porque a primeira vez que você viu ela estava com uma expressão fechada, assim. Ai, já não gostei, antipática e tudo mais. Só que às vezes era um dia ruim. Só que você não leva isso em consideração. E aí, todos os outros dias, ela é super legal e tal. Só que aí tem um outro dia que ela passa por uma situação difícil, ela acaba sendo grossa com alguém, assim, sabe? Aí você fala, tá vendo? Eu sabia. Eu sabia desde o Tinha início. certeza. Então, você só leva em consideração os sinais que comprovam a sua primeira impressão. Porque a gente vai no natural, no automático. A partir do momento que eu tomo consciência, eu paro para analisar. Mas o que será que me incomodou? Qual foi o aspecto que me incomodou? E começa a analisar e você consegue, claro, né, decidir por qual caminho seguir. Mas é muito difícil, é bem desafiador sair do automático, né? Sim, com certeza. Não, na verdade, assim, inclusive quando a minha filha, Luna, te sugeriu, ela, não, mãe, você tem que chamar a Emily, porque ela fala muito de postura. E a gente fala muito de postura. A gente fala que, principalmente na defesa, na autoproteção, quando você fala de postura, você fala que você muda um cenário. E é exatamente isso, né? Até em formas de agressões, se você se postura de uma maneira diferente, o outro Sim. já entende, opa, peraí. Calma aí, não tá, Não tá fácil não tá fácil assim. pra mim. Eu acompanho vocês, vi os vídeos que vocês produzem também pro Instagram. Incrível, incrível. Eu fui vendo aquelas técnicas ali, chuta aqui, já faz assim. Porque realmente, né? Se a gente não tem a mesma força, a gente precisa ter estratégia, né? Uhum. Exato. Porque tem um estudo, né? A Michelle fala nos workshops que um agressor, uma pessoa, ela vê o alvo, ela fala, aquela ali tá mais fraca emocionalmente, ela tá cabisbaixa, ou ela tá distraída, ou aquela, opa, peraí, parece que ela, vou chegar não, por mais que ela seja pequenininha, ela tá se posicionando porque ela, de repente, vai me enfrentar. Então, assim, num outro universo, né? Você fala da questão corporativa, né? De você ter uma boa impressão. E a gente fala da postura como uma maneira de você comunicar que você está pronta para se defender, né? Quando você fala de imagem, eu não sei, você fala na questão da apresentação, vamos lá, de roupa, de vestuário, ou também de o jeito que você se coloca, assim, corporalmente? Tudo isso. É tudo um conjunto, né? Quando você bem citou os 55% da nossa comunicação é linguagem corporal, a gente tem que entender que é tudo que a gente vê. Tudo que é visual é os 55% da nossa comunicação.
Então, é desde as microexpressões faciais até os gestos manuais, a roupa que a gente veste, o nosso cabelo, tudo vai comunicar alguma coisa. Então, com certeza, a gente consegue transmitir essa segurança, esse poder, essa autoconfiança apenas com a imagem. Eu tenho certeza que, realmente, a menina que tá ali cabisbaixa, tá aqui assim, ó, com a perna cruzada, tá com a cabecinha de lado, assim, ela é muito mais frágil do que a mulher que tá bem posicionada. Entendeu? Ela tem uma segurança. Por que ela é tão autoconfiante? Não vou mexer com ela. É basicamente isso que vocês abordam e... Perfeito. Tem alguma coisa ali que eu não... Porque, assim, todos os seres humanos, eu não falo nem homem e mulher, a gente não quer um enfrentamento, né? A gente não quer o perigo. Eu acho que até é do ser humano mesmo. E a gente quer sempre ir pelo caminho mais fácil. Se a gente encontra, no caso de criminosos ou agressores, encontram presas mais fáceis, eles vão nas mais fáceis, né? Quando você fala de micro movimentos e tal, quando você ensina para as pessoas, isso é algo que dá para você também controlar, assim, tipo, vamos supor, eu tô numa situação que gostaria de passar uma certa imagem. Então, eu consigo dissimular alguma coisa nesse sentido? Ou, tipo, eu vou... bom, eu não tenho a menor noção. Se eu piscar muito, quer dizer tal coisa. Ou se eu sorrir muito, quer dizer tal coisa. É nesse sentido? Então, eu diria que não existe uma verdade absoluta, né? Existe PNL, existem vários estudos sobre isso, né? Existem canais aí que o pessoal faz análise também dessas microexpressões. É mais porque elas são sinais involuntários que a gente faz de acordo com o que a gente está pensando. A gente consegue identificar para que área do cérebro você está ativando quando você olha para um lado ou para o outro, por exemplo. Tem aquelas microexpressões em que a pessoa dá aquela puxadinha aqui assim na boca e a gente fala, ai, desprezo. Tem alguma coisa ali. A gente consegue identificar algumas emoções. É possível controlar? Sim. Mas é bem desafiador também porque precisa de muito treino. Porque ele é involuntário do nosso cérebro. Imagina que você passou todos os anos da sua vida fazendo isso. Sim. Então, até você conseguir controlar, vai levar um bom tempo. Eu acredito que, para nós, pessoas que... não tem nada a esconder, não precisa fazer nada, não precisa treinar esse tipo de coisa. Mas é interessante a gente saber ler as pessoas. Então isso que eu falo, de repente você ensina a ler. Pra saber, ele tá gostando do que eu tô falando. Exato. Ou, sei lá, se você vai às vezes numa entrevista de emprego, ou tá numa reunião de empresário. Sim, exatamente. Até pra gente que é palestrante, né? Dá treinamento. A gente tá falando ali, tá olhando pro público. Eles estão gostando, estão sentindo sono, não estão gostando. Você já vê quem tá com objeção do que você tá falando, quem não tá concordando. Você já sabe em quem chegar. Então, eu tô aqui dando a minha palestra, eu percebo que tem aquela pessoa que não tá indo comigo, eu chamo ela. É ela que eu vou chamar pra fazer alguma dinâmica. Entendi. Entendeu? Então, é pra ir analisando quem você precisa trazer pro seu lado. Que legal. Não é para modificar ou dissimular alguma coisa, certo? Não. Mas uma postura eu posso mudar. Com certeza. E o que eu treino, o que eu preciso para essa mudança de postura, assim, na sua opinião? Então, depende de qual mudança você quer, qual o intuito, qual a sua intenção, para onde você quer ir. Então, por exemplo, assim, estudos comprovam, por exemplo, que se eu estiver triste, se eu estiver ansiosa e eu começar a sorrir, depois de alguns minutos eu realmente me acalmo e fico alegre. Porque eu tô sorrindo, porque eu tô mandando esse sinal pro meu cérebro. Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro é burro. Então, a gente consegue manipular o nosso próprio cérebro, muitas vezes. É que a gente tá sempre no automático. Sim. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a usar esses hacks. Eu vou mandando sinais pro meu cérebro, em vez do meu cérebro mandar sinais pro meu corpo. Basicamente isso. Sim. Né? É claro que tem a parte da nossa consciência, do nosso inconsciente, né? Esses conhecimentos, por exemplo, que nos levam a isso. Então, a postura depende muito do que você quer passar. Eu, por exemplo, sempre tive uma cara de novinha, né? Então, eu me formei advogada com 22 anos. Assim, japonês já demora mais para aparentar a idade. Sim, já tem aquela cara de novinha. A partir do 100 só, já percebi. Antes disso, esquece. É verdade. E aí, eu uso franjinha, assim, né? Se eu não usar a maquiagem, eu fico com cara de 12 anos, 12, 15. Então, como que eu seria uma advogada respeitada com 22? Então, eu passei já a usar umas roupas mais estruturadas, roupas mais escuras, maquiagem, olho mais escuro,
batom escuro, porque isso traz uma imagem de mais velha, de mais madura. Então, com 22, teve gente que falou, eu acho que você tem uns 30 anos. Mas eu não me ofendi, porque era a minha ótimo, intenção. a sua intenção parecer era mais essa. velha, parecer mais experiente. Então, a gente consegue mudar tudo isso. Então, para você que quer transmitir mais poder, com certeza, um olhar firme e um rosto mais sério. Uma postura ereta. Com certeza. Mas é legal você falar isso de sinais, porque é exatamente isso que a gente prega muito. Quando a gente ensina, quando eu ensino defesa pessoal para as mulheres, é exatamente isso, porque às vezes é muito mais fácil mandar do corpo para a mente do que da mente para o corpo. Isso. Então, se seu corpo vai se preparando para situações inusitadas, você vai ficando mais autoconfiante, e aí você muda a sua postura, e mudando a postura, você muda todo aí o cenário de um cenário violento, se for o caso. Eu vejo que até em caso de lutas, vocês usam bastante a ancoragem, né? Então, vocês fazem um movimento que o corpo já sabe que tem que se preparar, né? Exato. Isso é muito legal, Você, em relação à neurociência, o PNL, eu não sei. Por exemplo, a gente fala que tem algumas posturas que te dão mais confiança. Sim. Tem a postura da Mulher Maravilha, né? Antes de você, sei lá, entrar num palco ou confrontar um momento que você sabe que vai ficar nervosa. Essas posturas, elas interferem no nosso emocional, de fora para dentro. Elas funcionam. Funcionam. Inclusive, para quem não sabe, eu também atuo como preparadora de Misses, né? Então, aqui esse ano, fiz uma dinâmica diferente. Então, as candidatas, antes de entrar no palco para se apresentar para o concurso, eu falei, a gente vai fazer uma respiração guiada com postura. Então, eu juntei todas ali na sala, todas as meninas, as 15. Imagina a ansiedade, né? Pra subir no palco. A gente tá falando de sonhos, né? E meninas, né? Exato. E daí, a gente fez a pose da Mulher Maravilha, aquela respiração guiada, e fui fazendo quase uma mentalização. Eu fui trazendo, desde o momento que elas se inscreveram, o dia da entrevista, né, que elas tiveram, cada um dos ensaios para elas chegarem até ali. Então, elas respiraram, ficaram mais calmas, aquela postura que trouxe aquele empoderamento e se lembrando de tudo que elas trilharam naquele caminho, né? Então, muitas delas choraram e depois falaram assim, nossa, aquilo mudou. Eu fui muito mais tranquila. Porque você conversa com o seu próprio cérebro. Elas chegaram no palco já assim, eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar. O resultado aqui vai ser um detalhe. Porque tudo que a gente trilhou para chegar aqui já é a nossa maior conquista. Sim. Então, elas foram muito mais calmas, sabe? Isso é muito foi bacana. parte da ansiedade. E eu acho que todos nós, né, devia fazer esse exercício diário, né? De olhar na frente do espelho, posturar, porque o nosso cérebro entende, né? Essa transmissão. Ô, Emily, muitas mulheres, né, que às vezes estão em relacionamentos ruins, elas se sentem muito fragilizadas, a autoestima vai lá para o pé. Às vezes ela sai ela precisa mudar alguma coisa, ou um novo trabalho, mas ela já sai achando que não vai dar. Quais dicas assim você poderia dar em termos de postura, de respiração, para ela retomar assim um pouquinho mais essa autoconfiança, para ela poder sair na rua, buscar um trabalho, ou se ela vai começar a empreender, para ela ter coragem, alguma coisa que possa ancorar nessa parte mental, não sei, porque a mente ela é muito importante, né? Extremamente importante. A gente precisa acreditar Exato. Então, eu costumo falar, né? Até nos nossos treinamentos, na Rick Experience, a gente sempre fala, independente de crença, independente de religião, até quando a gente fala de fé, é tudo baseado no poder da nossa mente. Tudo aquilo que a gente acredita realmente vai acontecer. Então, até quando a gente fala assim de preocupação, você se preocupa com coisas que existem só na sua mente. Tudo que acontece é por conta da sua mente. Tudo aquilo que acontece na sua vida, você já visualizou antes. Verdade. Nada acontece se você não tiver pensado nisso antes, né? Então, a gente não pode trazer pensamentos e falas negativas, porque vai acontecer. Porque a nossa mente é muito importante. Ela é... Nem tudo é a mente, mas em tudo ela está presente. A gente sempre fala isso, né? Então, se eu não quero coisas ruins, eu não verbalizo. Eu não falo sobre coisas ruins, eu não penso em coisas ruins. Então, tudo que eu quero... Sentir, né? Porque sentir também é importante, com né? certeza. Você traz a veracidade daquilo, né? Então, tudo que eu quero, eu preciso mudar o meu pensamento. É claro que virou um papo assim, né? Você tem que mudar de mindset, Querendo ou não, você tem que ter um autocontrole sobre os seus próprios pensamentos. Tem que filtrar. Na hora que você vê que você está começando a ter um pensamento negativo, opa, peraí. E trazer de volta para a consciência. Porque isso é autossabotagem. Exatamente. Dominar a sua própria mente. E trazer esses pensamentos positivos. Então, quer sair de um relacionamento, não fala, mas eu não consigo.
Você consegue sim. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego, será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Vou fazer entrevista de emprego, vai arrasar, vai dar certo. Aquilo que não é para ser nosso, não vai ser. Eu penso muito nisso. O que é para ser nosso, chega. Mas a gente precisa atrair isso, precisa estar na vibração certa. Né? Eu acredito muito em energia, acredito que tudo é energia. Sim. Até falando de ciência, né? A física Lógico. quântica está aí para comprovar Sim. que tudo é energia. Então, a nossa mente vai comandar tudo que acontece na nossa vida. Então, para ter mais autoconfiança, eu vou trazer coisas que eu sei que vai me fazer bem. Então, por exemplo, eu sei que eu sou muito mais autoconfiante se eu estiver bem maquiada. Que as pessoas vão me levar mais a sério. Você Então, se sente assim? Eu me sinto assim, eu me sinto mais autoconfiante se eu estiver maquiada. Então, eu vou me maquiar para eventos importantes, em que eu sei que eu preciso estar segura. Não é? Então, se eu já sei que isso me faz bem, eu vou Já lá e me procuro fazer. conheço, já sei as minhas fraquezas e tá tudo bem também. Exatamente. Então, assim, se conhecer, saber o que te faz bem, o que te deixa mais seguro e aplicar isso no dia a dia. A respiração é um dos nossos maiores poderes, né? A gente ensina na Rick Experience a respiração 4-4-6. É 4 segundos de inspiração, 4 segundos de apneia e 6 segundos expirando. 6 segundos para soltar é bastante coisa. Quando você vê, você já... E foi, acabou. Porque você tá muito tempo Não tem segurando. mais. Quando você começa a treinar isso, você começa a perceber que, sua mente é forte. Conseguiu controlar a sua respiração. Você conseguiu controlar a quantidade de ar no seu pulmão. 2, você rapidamente começa a perder nível de cortisol. Então, seu estresse já vai diminuir e você começa a liberar mais serotonina, mais ocitocina. Então, assim, você começa a liberar neurotransmissores no seu cérebro que te deixam mais calma. Então, respiração, se conhecer, entender quais são os ganchos, né, as ancoragens que te deixam mais segura para cada coisa que você for fazer é importantíssimo. Mas a gente precisa dar voz a isso, né? Não achar que é besteira. Não, e a nossa respiração é fundamental. Eu já tive muitas crises de ansiedade e quando eu percebo, a respiração é o que me coloca de novo no prumo, né? Porque oxigena o cérebro e faz com que o coração acalme e tal. É o Bob Spencer, né? É o Bob Spencer que é o médico. Agora não sei se é Bob Spencer. Enfim, e ele fala muito sobre essa questão não só do pensar, mas como é importante você sentir que alguma coisa é verdade. Porque é como se a gente tivesse um gerador aqui, essa questão da energia, e se você já se vê naquela realizando, você já vê que você conseguiu como se fosse hoje mesmo. Eu já estou agradecendo porque já é real. E Sim. você coloca isso em termos de sentimento, é muito forte. Porque o pensar vazio, ele é mais fraco do que você sentir. Por isso que tem o poder da gratidão, né? Sim. Enfim. Então, eu achei legal isso que você falou, porque se você juntar isso com acreditar, mas acreditar de verdade, aí você acaba indo para aquele... Mas eu tenho uma dúvida, assim, de alguém um pouco mais prático. Beleza, eu mentalizei e tal, e eu não consegui. E aí, como eu lido com isso? Porque às vezes eu me frustro, né? Tipo, porque eu mentalizei tanto, eu quis tanto, e pode ser que não aconteça. E aí, como que eu lido com isso? Então, essa é a importância do autoconhecimento e da autorregulação emocional. Porque é o que você disse, pode ser que as coisas não saiam do jeito que eu imaginava. E a maioria das coisas que acontecem na nossa vida não está sob o nosso controle. Então, como que eu lido com coisas que não estão no meu controle? Então, a gente tem, inclusive, o primeiro módulo do nosso treinamento Rick Experience é para falar só sobre resiliência. A resiliência é um dos nossos 4 pilares e temos 7 núcleos que a gente aborda. Decisão consciente, uma mente solucionadora, um foco direcionado. Então, tudo isso é para trazer justamente esse equilíbrio emocional quando as coisas fogem do seu controle. Então, mentalizei, mas eu tenho que esperar pelo melhor, estando preparado para o pior, sempre. É o que a gente sempre fala. Porque eu tenho todos os cenários ali, eu sei como eu vou reagir a isso. Então, para quem luta, vai para um campeonato. Eu mentalizei que eu vou ganhar no campeonato. Chegou lá, eu não ganhei. E agora? E agora, o que você vai fazer? Vai analisar por que você não ganhou. Faz uma autoanálise de como estava o seu psicológico, como estava o seu emocional. Será que faltou alguma coisa na preparação? E vai tentar de novo. Em algum momento vai acontecer. Só que
não era a hora certa. Então, se não foi daquele jeito, é porque alguma coisa ainda precisa ser ajustada. Então, a gente precisa fazer essa análise. Então, eu falo isso porque, apesar de não ter sido do esporte, meu sócio foi 42 anos do esporte. Então, ele sempre está comentando comigo coisas que aconteceram com ele ou com os alunos dele. Então, ele trouxe essa experiência e eu parei para pensar, assim, que até no mundo Miss, a gente consegue aplicar todas essas coisas. Com certeza. Precisa sempre de ajustes, sabe? Tirar aquelas rebarbinhas, assim. Mas para isso, vou até citar um livro aqui, que também casa com o que você me perguntou, com o que a Paty estava falando agora, que chama A Equação do Milagre. Não sei se vocês já leram, se vocês já ouviram falar, mas ele fala que a equação para um milagre acontecer, né, para o extraordinário acontecer, é justamente uma fé inabalável mais o esforço extraordinário. E é justamente isso, porque um está interligado com o outro. Quando eu tenho uma fé de que aquilo vai acontecer, eu me esforço muito, porque eu sei que vai acontecer. Só que eu também só me esforço muito porque eu tenho essa fé inabalável. Uma coisa está ligada à outra. Sim. Então, a gente ter esse sentimento é extremamente importante. Ter essa mentalização. E quando a gente fala disso, a gente pode citar várias coisas. A gente pode falar de física quântica, a gente pode falar de lei da atração, a gente pode falar até de religião. Até na Bíblia está escrito que aquilo que você visualiza e acredita acontece. Tudo que pedes, né? Exatamente. Então, se a gente pode abordar vários a tua temas. fé te curou, na verdade, Exato. porque a pessoa acreditou, né? E é louco isso, Mi, porque o que ela falou é muito legal. Pode ser que não aconteça naquele momento, porque não era o momento certo. Mas quantas histórias a gente não conhece de pessoas que tentaram assim, eu recebi 17 nãos, 47 nãos, e depois... Mas não tinha um plano B, porque se você quer uma coisa com muita vontade, você tenta aqui, tenta... Não, eu super acredito. Eu só perguntei porque tem algumas pessoas que acham... É o que você falou, uma coisa está ligada à outra. Não adianta também só eu mentalizar e achar que eu em casa, sentada, mentalizando que eu vou ficar rica. Eu vou ficar... Exato, mas a gente tá deitado na cama e vamos mentalizar. Não, ela falou que tem que mentalizar. Não, mas a gente tem que ter um esforço para isso. Sim. E se não der certo, a gente precisa ter resiliência e ir, porque vamos mentalizar até conseguir, entendeu? E uma coisa que a gente fala muito também é que quando erros acontecem é porque eles são a principal parte do nosso caminho, do nosso aprendizado. Então, só chega lá quem se expôs o suficiente para errar e aprender com o próprio erro. Sim. Você não faz coisa de primeira. Até assim, quando a gente nasce, pra gente começar a andar, quantas vezes a gente não cai antes de começar a andar? Exato. Então, a gente tem que errar. Às vezes eu fico pensando, se você soubesse que você precisaria cometer 30 erros antes de chegar no seu resultado, quão rápido você ia querer cometer os 30 erros, né? Se verdade. Você soubesse, É lógico. quão rápido você faria? Você se exporia para fazer isso. Então, essa é a nossa mentalidade, né? A gente fala que o erro é extremamente importante, é ele que te molda. Por exemplo, a gente vai falar de Thomas Edison, criação da lâmpada. O pessoal falava, nossa, fracasso, nunca vai conseguir. Errou 1000 vezes. Ele falou, não, eu aprendi 1000 formas de não fazer. E na 1001 ele fez. Exato, nossa, é perfeito isso. E, Emily, por exemplo, vamos voltar na questão da mulher, né? Que você fala de postura, eu acho que você pode contribuir. Ela quer, sei lá, ela vai lá procurar um trabalho e ela precisa ter confiança, ela precisa se arrumar para transmitir confiança, para transmitir segurança, ou ela vai tentar empreender e ela precisa de um investimento. Vamos para um básico. O que você diria, assim? Porque você falou que você precisa da maquiagem, mas é uma regra, eu preciso me vestir de tal maneira ou usar tal tipo de cabelo ou maquiagem ou não? É individual, tipo... Ou sim, não, se você usar uma roupa escura, vai passar mais confiança. Então, isso, na verdade, já não é uma regra universal. A roupa escura transmite credibilidade, por exemplo. Isso tem muito a ver com o arquétipo que você tem. Aí a gente entra nessa questão de arquétipos, né? Os arquétipos eu vou definir como priming, que é um termo que a gente fala na neurociência, que seria, sabe as pastinhas que a gente tem no computador? Então, o nosso cérebro, justamente porque ele foi criado para nossa sobrevivência, ele busca reservar energia. Então, já que eu não vou gastar energia com coisas bobas, porque eu preciso, quem sabe, lutar para sobreviver, eu começo a criar estereótipos na minha cabeça, para que eu não gaste energia pensando em quem é aquela pessoa. Por isso que eu vejo alguma coisa e já coloco naquela caixinha. Vi um homem com um terno preto e maleta advogado, jaleco branco médico, eu vou colocando tudo numa caixinha. Por isso existem esses estereótipos. E esses estereótipos a gente pode levar para o ramo dos arquétipos. Então, tem o arquétipo do governante, do sábio, da amante. Então, tem tudo isso que existe para transmitir uma mensagem mais assertiva.
por exemplo. Então, ela vai empreender em que área, por exemplo? Se é na área da saúde mental, usar roupa escura não é legal. Então, ela vai ter que usar ter que não, né? Mas seria muito mais adequado se ela usasse roupas com tecidos mais fluidos, mais claros, mais dinâmicos, às vezes até mais divertidos, mais lúdicos. Sabe? Aquela pessoa que a gente fala, ai, professora de artes, que ela tá com aquele vestidão, cinto, vários colares. É isso. É você conseguir Essa artista. mostrar quem você é sem precisar abrir a boca. É a melhor coisa. Você chegar num lugar e todo mundo falar, empresária. Não precisa se apresentar. Você chega antes. Então, mas eu quero não, vou empreender no ramo de finanças, do mercado financeiro. Então, é roupa estruturada. É uma roupa já que para eu olhar para a pessoa e falar, essa pessoa tem como cuidar do meu dinheiro. Porque olha para ela. Senão eu vou olhar para a pessoa e falar, nossa, ela nem se cuida, não cuida nem do próprio dinheiro. Como vai cuidar do meu dinheiro? Vai pedir um empréstimo, você tem que parecer que você nem precisa daquele empréstimo. Né? Exatamente. Tem que chegar no banco. Você tem que gerar confiança, E né? não necessariamente isso é um cabelo específico ou uma maquiagem específica, mas coisas que se conversam. Tem que ter algo que leve intencionalidade. Coerência, né? Coerência. Precisa de coerência. Exatamente. Não Para não criar um ruído no cérebro das pessoas. Exato. Porque a partir do momento que eu entendo, porque agora a gente falou, como que eu tomo consciência para sair desse automático? Legal, a maioria das pessoas não tem essa consciência e não saem do automático. Então elas vão olhar para você em 7 segundos, vão tomar a decisão sobre o que você é, o que você representa ou não. Então, já que eu sei disso, vou hackear. É basicamente isso. Então, se eu quero parecer assim, é assim que eu vou me apresentar para o mundo. E eu posso adaptar ao meu estilo, né? Com certeza. Porque às vezes as pessoas, mas eu não vou mudar meu estilo, não vou mudar quem eu sou. Eu tô falando isso porque eu sempre fui um pouco resistente a isso. Mas aí, com um pouco mais de maturidade, né? A gente fala assim, não, eu posso adaptar aquilo que eu gosto numa coisa mais... Sensei Yoshio falou que teve muita dificuldade, que ele só andava de calça moletom. Não, é porque assim, né? Tudo precisa estar adequado, né? Primeiro ponto, não precisa mudar quem você é. O principal... como eu poderia dizer, não é qualidade, mas a sua principal característica tem que continuar sendo sua. Então, autenticidade é o que faz tudo criar uma exponência, né? Isso. Então, por exemplo, também não adianta eu seguir uma regrinha, contratar alguém que vai me falar, você tem que se vestir assim, assim, assado, e aí eu perco perder, minha exato. identidade. Então, eu não vou me sentir segura, porque por mais que eu esteja transmitindo essa imagem, não sou eu. É um personagem. Percebe, né? Exatamente. As pessoas percebem quando a gente tá desconfortável, quando algo não é nosso. Não tá colando, tem alguma coisa esquisita não tá, ali. Não... Ela tá diferente, a pessoa, mas parece que não é ela. Exato. E isso ainda gera uma descredibilidade, uma desconfiança, porque a pessoa, às vezes, não consegue entender onde que tá o erro. Mas ela percebe que alguma coisa está sendo mascarada ali, quando você perde sua autenticidade. Então, isso é muito importante, a gente não pode deixar ela de lado. É só ajustar alguns detalhes que possam fazer com que a nossa mensagem seja mais assertiva. O Yoshio, por exemplo, esportista. Sempre usou bermuda de tactel, camiseta assim, né, abrigo. Aí, a gente ia palestrar, eu falei, não. Você não vai assim, né? Pelo amor de Deus. Porque ele me chamou para falar de imagem. Então, ia ficar muito incongruente se a gente entrasse numa empresa, eu falasse sobre imagem e ele chegasse para falar de um assunto que até então não era mais sobre o esporte em si, com roupa de esportista. Entendi. Teve uma palestra que ele foi dar, que ele falou bastante sobre o esporte e autodisciplina, que ele foi de judogi. Excelente. Super legal, eu tava super nessa diferente, palestra. autêntico. Então, quando ele sobe de judogi pra dar uma palestra, todo mundo, meu Deus, esse cara vai fazer. Cria uma curiosidade e tinha tudo a ver com o assunto. Ficou super legal. Só que é isso, conseguir identificar onde é adequado ou não, porque você quer transmitir. Senão você cria ruído. É aquilo que eu falei. Então, por exemplo, assim, acontece muito com mulher, né? A mulher tá maquiada, mas tá com aquele batom no dente. Ela tá falando coisas incríveis. Mas você fica, nossa, ninguém avisou que ela tá com batom no dente. Você cria um ruído na cabeça da pessoa, então ela perde o foco do pensamento. Entendi. Então é isso, a comunicação em alta performance é não criar ruídos. É se fazer entender 100%. E, ao mesmo tempo, eu não posso perder aquilo que eu realmente sou, que é mais importante, Exato, né? você tem que ter a sua essência. Senão vai ficar todo mundo também um robozinho, vai ficar todo mundo igual. Isso. E aí, isso é chato, Às vezes né? eu vejo, Emília, assim, algumas pessoas que trabalham, sem querer criticar, mas com imagem pessoal, e as mulheres estão ficando muito iguais. Todas iguais, é. Eu falei,
ok, tá bonito, tá legal, mas tá estranho, tá perdendo a essência, né? Se a gente for falar disso, a gente fala até de procedimentos estéticos, todo mundo com o mesmo Nossa, rosto. nem fala. Não é? Todo mundo com a mesma boca, a mesma mandíbula. A mesma- Vai ficando todo mundo igual, vai perdendo, sabe? E eu acho que o mais interessante do ser humano é justamente cada um ser do seu jeito. Cada um tem uma digital, porque cada um é único no mundo. Exato. Então a gente tem que saber valorizar as nossas, né, particularidades. Mas você sabe que tem uma psicóloga que eu vi na internet, não lembro o nome dela, e ela fala assim, ai, não era se cuida. Enfim, ela queria dizer o seguinte, você não tá bem? Passa um batonzinho, ou coloca um brinco, não tô nem falando de dinheiro, mas coloca bonita pra você se sentir melhor. Eu achei bacana o que ela quis dizer, porque assim, até às vezes quando a gente tá doente, você vai tomar um banho, ou faz alguma coisa, parece que o seu corpo dá uma reagida, né? Exato. Então, porque às vezes a mulher ela começa a se descuidar, a autoestima começa a ir lá para baixo, tal, mas opa, peraí, o que pode resgatar essa autoestima, mesmo que seja de fora para dentro também, você se olhar e falar, ai, vou fazer minha sobrancelha, não vou, porque isso importa, né? Importa muito. E é justamente aquilo que a gente estava falando. Não é num olhar de futilidade. É entender que isso é como hackear o seu próprio cérebro. É porque você consegue mandar sinais pro seu cérebro sem ele mandar primeiro para você. Então, quando você percebe que você entrou de novo no automático, já começou a se descuidar de novo, minha filha, reage. Vai fazer alguma coisa pro seu cérebro entender que não é assim, não é ele que manda, não. É a gente que tem que tomar consciência e fazer alguma coisa. Então, isso é uma técnica muito boa. Até, inclusive, né, num trabalho que eu fui fazer de escutativa, eu percebi que eu estava diante de uma mulher, professora, mãe, esposa, tipo, todos esses adjetivos para ela, menos ela como mulher. Sabe? E aí ela chorava. Eu falei assim, olha, não quero saber como que tá seu dia. Você vai sair daqui e vai comprar um brinco pra você. Vai comprar alguma coisa pra você. Não é pra chegar lá, então eu vou comprar isso aqui pro meu filho. Não, é pra você. E aí, meses depois, eu voltei pra fazer escutativa de novo. Ela falou, eu saí aquele dia, comprei um brinco pra mim. Na hora que eu comprei o brinco pra mim, eu comecei a chorar. Porque eu comecei a tentar lembrar a última vez que eu tinha feito isso. Que eu tinha comprado alguma coisa pra mim. E eu não lembrava mais. Então é isso, é um autocuidado que não é uma futilidade. Sim, de se colocar em primeiro lugar. Porque você quer fazer tanta coisa, você quer empreender, eu quero trabalhar, eu quero fazer o meu hobby, eu quero cuidar da minha família. Só que se você não está em primeiro lugar, como é que você vai fazer tudo isso? Você não vai fazer bem nenhuma dessas coisas. Até daqui a pouco você fica doente. Você para, não consegue fazer mais nada. Então, a nossa saúde emocional e mental vem muito de se colocar em primeiro lugar com o autocuidado. Ainda que seja com pequenos detalhes no dia a dia. Eu sempre falo que o jiu-jitsu foi o que me conquistou, assim, porque eu nunca, diferente do Sensei Yoshi, eu nunca competi, eu comecei a fazer por hobby mesmo, né? O jiu-jitsu nesse aspecto é um pouquinho diferente do judô. Mas, quando eu entrava no tatame, eu não era mãe de ninguém, filha de ninguém, sabe? Eu era eu. Então, eu me sentia exatamente assim, maravilhosa, porque ali... Ninguém, Michele, mãe de não sei quem, esposa. Não, ali sou eu. E eu acho que é muito importante as mulheres também encontrarem o lugar onde, né? Porque a gente é multifunção, não tem jeito. Exato. E não precisa também abrir mão de nada. Mas só encontra teu lugar, né? Um lugar onde você é você, onde você faz aquilo que você quer, aquilo que você isso também é pensa. autocuidado, né? Exato. Você fazer algo por você. Você já viu aquele vídeo das mulheres que se divorciam, aí elas vão na audiência? Aí Arrumadora. faz toda uma produção. Acho que foi uma propaganda de alguma marca, né? Que fizeram. lembro. Eu acho que foi. É uma propaganda de alguma coisa. Mas eu não sei se foi verdade também ou se foi combinado, mas eu achei bem interessante que os caras olham assim. Mas o legal é porque elas chegam. Exato. Não sei Muda, né? Muda o que cenário. A aconteceu com gente vai elas. falar de postura, muda a postura, né? Chegou, tipo, confiante, porque ela estava se sentindo bonita, né? Ela estava se sentindo bem. Eu falei, nossa, que legal isso, adorei essa... Não é por nada, mas é importante, né? A gente ter esse olhar com a gente mesmo. Mas, por falar em beleza, você escreveu um livro, não foi? Sim. Que tem a ver com beleza. Sim. O lado feio da beleza. Pois é, gente, essa mulher lindíssima, ela conseguiu achar o lado feio da beleza, que eu quero saber qual que é. Olha, como vocês também são muito bonitas, acredito que vocês vão se identificar com o que eu vou falar aqui, né? A beleza, ela tem suas vantagens, claro, mas também carrega consigo muitas desvantagens. Então, primeiro a gente já sabe, é ser rotulada por isso. Então, primeiro que a gente já enfrenta pelo fato de ser mulher.
Já é o primeiro rótulo aí que já tira muitas oportunidades da gente. É mulher. É bonita? Então, assim, muitas coisas são tiradas do seu próprio mérito. Então, conseguiu um emprego legal? Você já sabe o que você vai escutar. Teste que de sofá, né, gata? Você fez o teste de sofá. Exatamente. Então, assim, conseguiu um emprego legal nunca é pela competência, nunca é pela inteligência. E sim é porque você é bonita. E isso gera várias outras coisas, né? Então, assim, entrou num lugar, você é uma moça que uma mulher que chama atenção, você vai criar inimizades com outras mulheres. E isso é muito engraçado, o poder do autoconhecimento e da nossa saúde emocional. Porque não necessariamente você seja mais bonita que as outras mulheres, mas você expõe a sua figura de uma outra forma mais autoconfiante. Isso incomoda. Então, a outra mulher que tem inseguranças com ela mesma, ela vai espelhar em você por que eu não posso ser assim. Então, ela vai automaticamente desgostar de você por crenças dela mesma. É o que a gente fala, o julgamento é sempre espelhado. Então, os homens que passam a ter um interesse, se eles não conseguem o que eles querem, eles também tentam te prejudicar. Então você não vai subir. É basicamente isso. Então, assim, eu passei por várias situações. O meu livro, ele retrata algumas das situações em que eu passei, mas também trago histórias de outras mulheres para mostrar que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Todo mundo já foi impactado de alguma forma por essas situações. Então, tem um lado feio da beleza que é muito difícil. É oportunidades que você perde. É o mérito que você perde. E, além disso, tem várias outras questões, até questões de perigo, de assédio e tudo mais. Então, quantas vezes a gente não vê mulheres entrando em relacionamentos tóxicos, mulher que a beleza chama atenção, o marido jogou ácido no rosto. Sim. Pra ela ficar deformada. Então, assim, existem tantos aspectos, quando a gente para olhar, você fala, mas será que essa beleza mais me ajuda ou mais me prejudica? Porque ao mesmo tempo dá a impressão que abre portas, né? Porque as pessoas gostam de ouvir ou prestam mais atenção em pessoas bonitas, tem essa teoria, mas por outro lado pode te fechar por causa disso. Porque você tem que provar mais. Não não sou só um rosto bonito. Mais. Eu tenho a minha competência, por isso que eu quero ser reconhecida. Ou então a questão, infelizmente, da competição entre mulheres, que é que a gente sempre comenta aqui também, porque ela se sente diminuída. Porque as meninas, elas são muito incentivadas a competir com a outra pela questão estética, né? A mais bonitinha, que a gente sempre fala, é a noivinha na festa junina, ou a prima que é mais bonita. Então, ainda a gente tem, ao invés de ser enaltecida, nossa, ela é muito inteligente, ela é capaz, ela é foda no que ela faz, é muito mais a questão estética que vem primeiro, ainda na nossa cultura. Então, tem um peso 2, né? Para um lado para o outro. Tanto é que mulher, quando envelhece, ela é a bruxa. Então, a bruxa é quem? Aquela que está descabelada, nariz desse jeito, com verruga e tal. Então, cria-se uma estética em torno desses conceitos dela ser uma pessoa... A boazinha é a linda, a princesa. A má é a feiosa, é a velha. Então, eu imagino que isso tem uma repercussão também por outro lado, né? Você tem que ficar provando que você... Provando tudo o tempo todo. Exatamente isso. Então, assim, até em trabalhos que eu já entrei, o pessoal falava, né? Ah, mas você sabe, né? O chefe gosta dela, o chefe trata bem ela, que não sei o quê. Gente, trabalhando assim, meu contrato era para trabalhar 6 horas, eu trabalhava 8, assim, eu entregava muito mais do que me era pedido. E assim, quantas coisas não acontecem na nossa vida que também as pessoas tiram, né, o nosso crédito. Então, você tem que fazer muito mais para algum dia alguém te reconhecer por uma das coisas que você fez. E como você lida com isso? Como que você aprendeu a lidar com isso? Você se posiciona? Se você percebe que você está numa reunião com homens, por exemplo, que eles estão levando para esse lado, enfim. Então, isso é um assunto que acaba até sendo delicado quando a gente aborda, né? Porque a linha para a mulher é muito tênue sempre. Então, se você se posiciona, você é difícil de lidar. Ela é difícil. Ela é difícil. Não, você só falou um não. Você só se posicionou, mas na visão dos homens, você já é difícil de lidar. Ai, porque você sabe como ela é. Ela é brava, ela é rígida. Não escuta. Exatamente. Então, ter consciência de que não vai agradar todo mundo, só que você tem que estar em primeiro lugar. Então, se algo não te fez bem, se ouvir um comentário, já se posiciona na hora. Não deixe as pessoas fazerem isso com você. Porque o nosso cérebro, como eu disse, ele é meio burro. Então, ele vai ouvindo muitas vezes a mesma coisa, ele começa a acreditar. A gente aprende por repetição. Então, se você escuta isso muitas vezes e nunca faz nada, você também vai começar a acreditar. Quantas mulheres não começaram a se questionar? Mas será mesmo que eu mereço estar aqui? Sim. Será mesmo? Ai, será que não era porque eu sou bonita mesmo? Exato. Que eu você cheguei começa a se questionar, porque você escuta tanto isso que você começa a acreditar.
Né? Então, assim, é trazer isso para consciência e não deixar ninguém te dizer o contrário. Falou isso, vai levar outra. É claro, sempre com postura, sempre Não, com educação. sim. Sempre, Mas, sempre, assim, sabendo né? que mesmo assim, com essa postura, você vai ouvir que você é difícil. Não, porque ela é isso, aquilo. Querendo ou não, a gente goste ou não, é a sociedade que a gente vive. Sim, exato. Então, a gente precisa aprender a se posicionar, porque enquanto a gente não se move, enquanto a gente não faz nada, não vai mudar nada, tá confortável para todo mundo, né? Sim, Menos sem pra dúvida. gente. Então, assim, é um movimento. É. Então, ter esses papos, esses espaços para as mulheres ouvirem, se identificarem e falar, não, verdade, agora eu vou fazer assim. É muito importante, é muito importante. É, porque as próprias mulheres julgam, mas para ela é fácil, ela é bonita, ela é jovem, não é? As próprias exato. mulheres julgam. Então, a gente tem que fazer um trabalho de que, opa, peraí, né? As primeiras a não julgar temos que ser nós. Exatamente. Né? Mas você sabe que não é só que não sei se vocês já viram um experimento, mas não sei se é nos Estados Unidos, é um lugar de língua inglesa, que uma mulher, ela se faz de entrevistadora e ela pergunta para os homens, mas por um acaso você já passou pela situação de ter que apenas sorrir no ambiente? Eles pediram só para você sorrir, né? Ou Aí eles falaram, não. Eu vi esse vídeo alguém, também. Você viu? alguém já te perguntou se você chegou nesse onde você está só pela sua beleza? Porque você é bonito? E aí teve um até falou, eu sei onde você quer chegar. E eles às vezes sabem mesmo, Sim. né? Como às vezes não. Mas é uma dificuldade que a gente... E é muito interessante você falar isso, o lado feio da beleza. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho que beleza não, mas eu sempre tive... Porque eu nunca fui magrinha, né? Eu sempre tive um corpo mais assim. E aí um dia até a aluna mesmo, ela falou, mãe, mas tudo que você vestir vai chamar atenção. Independente, porque às vezes eu ficava chateada. Tinha pessoas, mulheres que vinham me falar, olha, você não devia usar essa roupa. Você não devia usar assim. Mas eu falava assim, gente, mas tá calor, tá todo mundo de vestido só porque só eu não posso usar. Aí um dia minha filha falou, mãe, mas é que é o seu corpo, qualquer roupa que você colocar, a não ser se você colocar um moletomzão, não tem jeito, né? É a estrutura do seu corpo. E aí eu falei, puxa, é verdade. E realmente a gente tem, assim, essa coisa, né? E vai minando, e você vai ficando desanimada, e você vai ficando descontente com você mesmo, porque você acredita E homem que... não passa por isso, né? Mas o homem, tá falando no outro podcast, o cara baixa, mostra o cofrinho lá, e ok. O Banco Central, né? Na verdade, né? A gente tem que tomar cuidado em todos os aspectos. Todos, exatamente. Será que um homem bonito passa por isso? Ele chega num... Acho que não, né? Não, ele é paquerado, né? Não, mas assim, tipo, ele chegar como chefe Acho e que alguém achar e falar assim, ele chegou ali só porque ele é bonitão? Eu acredito que não. Difícil, né? Eu acho difícil. Porque a gente não... Eu já nunca tive esse pensamento, por exemplo. Eu também sei, não, eu conheço homens bonitos que trabalham com aparência, que são modelos, e eles se incomodam pelo fato das pessoas acharem que eles são burros. Tipo assim, bonitos e burros, sabe? Assim, são só rostinho bonito. Também acontece de achar que é só um rostinho bonito e não dá pra ter uma conversa séria, uma conversa mais inteligente com eles, né? O que acontece com as mulheres também. O que acontece com as mulheres. Então, quando eu ouvi essa reclamação, eu fiquei assim, interessante, mas é o que acontece com a gente todo dia. Assim, Todo sabe? dia. Mas eu acho que eles não passam pelo lance de ele subir de cargo porque ele é bonito. Estão lá só porque são bonitos. Eu acho que isso não, porque mulher, eles já acham que teve vantagem e tal, né? Acho que homem é bem menos, vai. Bem menos. Digamos assim. Né? Como em tudo, o universo feminino, a gente tem que estar sempre provando. Sempre no malabarismo, né? Sempre enfim, mas faz parte. E quando você fala de alta performance, o que exatamente você quer dizer? Assim, acordar às 5 da manhã, já pilhado? Adoro! Tipo, Adoro esse papo. Eu não sou uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã. Não sou essa pessoa. Que fique claro. Que fique claro, tá? Se tiver compromisso às 6 horas da manhã, por favor, não me chama. Então, assim, o que a gente fala é que, para quem tem experiência com alta performance, o Yoshio, por exemplo, que vem do esporte e alta performance é resultado, a gente tem um olhar muito consciente do que é alta performance. E a gente já foi dar treinamento em algumas empresas que o pessoal questionava a gente, mas isso não seria resultado extraordinário todos os dias?
Aí a gente virou e falou, desculpa, mas é impossível você ter um resultado extraordinário todos os dias. Sim. É impossível. Humanamente impossível. Não tem como você manter essa rotina acordando 4:30 da manhã e vai treinar e faz isso e faz aquilo Ainda mais todos os sendo dias. mulher, né, Emily? Que a gente tem jornada tripla. Tem Muitas jornada vezes. tripla e ainda lida com o ciclo menstrual, É, tem os hormônios. isso. Tem aquele dia que você acorda e fala, hoje eu não queria existir. Aí depois tem a menopausa. menopausa. Que vai ser uma outra história, minha filha. Pelo amor de Deus. Mas Bom, é isso. e aí a gente traz esse olhar de que a alta performance é sim trazer um resultado extraordinário. É o que a gente fala sempre de sair do automático. Fazer aquelas coisas sempre no mediano. Tá sempre... A palavra é forte, mas é ser medíocre. Ficar sempre ali na média. Tá sempre ali no mediano. É buscar o extraordinário, mas com consciência. É entender que não é mudando a rotina de uma maneira drástica. Não é fazendo essas receitas que os gurus falam que você tem que fazer para conseguir aquele resultado. Então, por exemplo, ele cita um exemplo que eu acho muito legal. Vou até citar aqui. Ele vai ter alguns campeonatos daqui para frente. Alguns têm peso maior do que outros. No que tem menos peso, eles arriscava golpes diferentes, movimentos diferentes, mesmo correndo risco de perder. E ele perdia. Ele falava, eu precisava testar, eu precisava disso, para quando chegar no dia D, eu estar bem preparado, saber o que eu posso fazer, onde eu posso riscar, não posso riscar. Então, é justamente isso. A alta performance é entender quando eu posso errar, que eu tenho que errar, que eu tenho que fazer esses movimentos. É entender que autodisciplina é diferente de disciplina. Disciplina é acordar todo dia às 6 horas da manhã, porque você tem que bater o ponto às 7 na empresa. Autodisciplina é eu manter a minha comida regradinha porque eu quero, ninguém mandou. É porque eu vou competir e eu preciso estar naquele peso. Eu quero fazer aquilo dar certo. A autodisciplina é muito mais poderosa. E muito mais difícil É também. muito mais difícil. Porque como você mantém se não tem uma pressão externa? Então, você tem que estar muito alinhado com o seu propósito para se manter autodisciplinado. Então, a alta performance também é diferente de auto-performance. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de medalha invisível. A medalha invisível, ela quer dizer aquelas medalhas, aquelas conquistas que só brilha para você. Então, ninguém conhece a sua história como você. Então, tem coisa que para mim é super importante que para você pode não ser. Sim. Então, por exemplo, eu que tenho uma dificuldade de me alimentar bem. Eu tô sempre comendo fast food, sempre comendo comida rápida, porque eu tenho pouco tempo. No dia que eu parar para cozinhar, fazer minha própria comida saudável e eu almoçar, para mim isso é incrível. Eu parei para cozinhar e fazer minha medalha invisível. Para você pode ser qualquer dia normal, né? Qualquer outro dia. Não é incrível. Mas para mim é. E é justamente entender que auto-performance é isso. É buscar, entender e, claro, se vangloriar mesmo, se auto-admirar pelas suas próprias conquistas, que para os outros podem não ser importante, mas para você você sabe a sua história, você se conhece. Então, acordar a determinado horário, para mim sempre foi difícil eu acordar aquele dia porque eu tenho aquele compromisso, para mim é uma medalha invisível. É uma coisa que eu conquistei. Então, a alta performance é um resultado extraordinário para o mundo. A auto-performance é um resultado extraordinário para mim. É disso que a gente busca falar, porque a nossa ideia não é só falar de alta performance, é falar de saúde mental, saúde emocional. A gente entende que o mundo precisa muito disso. A gente está muito mais conectado à internet, as relações parecem que ficaram muito mais superficiais em todos os âmbitos. Teve a questão da pandemia que abalou o psicológico de muitas pessoas, então, assim, a saúde emocional, ela vem cada vez crescendo mais, esse tópico. Sim. E que bom, sabe? Tanto que a gente fala, a gente não tem concorrente na área. Tá todo mundo junto para um propósito, sabe? Mudar, impactar a vida de outras pessoas. E é justamente por isso, porque a gente sabe para onde está caminhando. A gente vê a dificuldade que os jovens têm em se concentrar para fazer uma prova. Porque é o tempo todo estímulo de dopamina no celular, não sabe o que é ficar entediado. Então, se fica entediado, já acha que está com depressão. Então, assim, são coisas que a gente precisa observar com muita atenção, com muito cuidado. As relações mudando, assim, tudo é muito descartável, né? E eu acho que entender, assim como o próprio sensei falava, eu precisava entender que as nossas derrotas, as nossas derrotas fazem parte da nossa vitória. Sim. Né? Exato. Eu estava falando isso para minha mãe, a minha mãe, você não se perdoa? Eu falei, não, mãe, eu super me perdoo. Porque tudo que eu fiz, tudo que eu errei faz parte de quem eu sou hoje. Exatamente. E eu tenho orgulho de quem eu sou hoje. E eu acho importante as pessoas entenderem isso, né? Que nós erramos, que nós perdemos,
mas Exato. que isso tudo vai fazer parte. A gente só ganha se tiver um conjunto. Sim. Não tem histórias que são só bonitas, né? Exato. Eu postei esses dias até uma frase que eu gosto muito. Se você apagasse todos os seus erros, você apagaria a si mesmo. E é basicamente É a isso. sua história, né? E é interessante o que você falou, porque a auto-performance tem a ver com você mesmo, é o seu melhor, né? Exato. Não comparado ao outro. Como você disse, às vezes, para fazer minha comida, me alimentar bem num dia, poxa, já é uma vitória. Para o outro, é uma rotina. Então, é você conquistar o seu extraordinário, né? Porque também Exatamente. senão a gente fica numa cobrança e num Exato, peso, que, pelo amor de Deus, a gente não dá exato. conta mais, né? Aí a saúde mental cai por água abaixo. Exato. Então, você tem que também, peraí, eu tô começando desse ponto, o outro começou daqui. Ele, sei lá, ele tem flexibilidade de horário, ele não precisa bater ponto. Ok, eu tô aqui, mas o que eu posso fazer aqui dentro da minha realidade, Exato. né? Falou muito bem. E, inclusive, você falou da comparação, citando até a Monique, ela que foi palestrante até do último encontro, né? Super parceira nossa. Eu perguntei uma vez pra ela, eu falei, qual que você acha que tem sido o calcanhar de Aquiles? Qual que é o grande problema? Por que tá todo mundo assim? Ela falou, a comparação. É justamente a comparação. A grama do vizinho sempre é mais verde que a sua, mas você não conhece a vida dele, não conhece os problemas dele, você não sabe de nada, mas ele sempre é melhor que você, impressionante. E a comparação, principalmente agora nesse meio digital, é sim. absurdo, assim. Absurdo. Quando eles começam a expor, né, as celebridades, sem filtro, sem Photoshop, sem maquiagem, e você vê que ela é uma pessoa normal, aí você pensa, você tá se comparando com uma coisa que nem existe. Não existe, Então, até em questão de autoestima de mulher, você se compara com imagens que nem são reais. Às vezes você vê uma mulher super bonita, você olha direito pra foto e fala, meu, inteligência artificial. Nem existe no mundo real. Então, assim, a que ponto tá chegando isso, né? Ou ao ponto de você precisar desmerecer a outra pessoa, Aí né? você... Para que você, né? Comprou um carro novo também, 36 parcelas. Ai, viajou também. Gente, não precisa disso. Sempre tem. A mulher parece bonitona com lipo, até eu. Ai, que não sei o quê, até eu. Mas também... Mas também tem que ser... Gente, que coisa é triste, né? Porque você não precisa disso. Você não precisa desmerecer o outro para entender. E é muito interessante que você falou. E se você... Eu acredito, eu pensei agora, né? Se você começa a se dar as suas medalhas invisíveis, você acaba tirando isso de você. Exatamente. Verdade. E isso até pela neurociência, né, falando, toda vez que eu conquisto alguma coisa, é uma das ferramentas também da Rick Experience, a gente sempre fala da regra do 1%, é estabelecer micrometas. Toda vez que eu estabeleço metas pequenas para mim e eu consigo cumprir, justamente porque elas são pequenas, eu libero dopamina. E com essa liberação constante, você vai liberando serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade. A dopamina é aquela da motivação, aquela alegria instantânea, tipo de assistir vídeo. Só que você parou de assistir vídeo, você já não libera mais, acabou. A serotonina é o da felicidade. Então, assim, a minha felicidade estável, meu equilíbrio emocional, depende de eu construir a serotonina tijolinho por tijolinho, sabe? Com muita paciência. E toda vez que eu cumpro uma meta, eu estou construindo a minha serotonina. E aí isso vem na base da comparação também. Toda vez que eu tenho uma medalha invisível que eu trago para a minha consciência de conquistas que eu tive, eu paro também de me comparar. Porque eu tô liberando neurotransmissores positivos no meu cérebro, então eu não preciso mais. Porque quando eu vejo que alguma pessoa tá fazendo aquilo, eu falo, beleza, ótimo pra ela. Eu tô fazendo isso aqui pra mim. Isso. Vai mais por esse lado, entendeu? Muito então legal. é muito legal que tudo que a gente fala também é explicado pela ciência. Nada do que eu tô falando é balela. Tudo a ciência explica, né? Então, esse é o nosso diferencial também, né? A gente traz a saúde emocional de um olhar muito humano, mas também com ciência. Nada tirado de achismo, não é nada de opinião, tudo de fato. Então, isso é muito legal, assim, sair dessa zona de comparação, vibrar pelo outro também, ficar feliz pelo outro também, mas ótimo, se reconhecer acima de tudo, né? Que é muito importante. E eu acredito muito nisso, a gente ficar feliz pelo outro e fazer algo pelo outro, que para mim, particularmente, a felicidade tá quando a gente faz alguma coisa por alguém. Com certeza. De uma certa forma, né? E acaba voltando, assim, isso é muito gostoso. E sem comparações, gente, pelo amor de Deus. Porque Exato. é muito... Sem comparação, sem competição, né? Quem quiser competir, de Deus, vai pro... Vai lutar. Vai lutar. Vai pro esporte. Vai pro tatame, vai pra quadra e compete lá. Exatamente. Né? Entre nós não porque precisamos. O peso já é muito grande. E é muito louco, porque você vai numa competição, e os caras, principalmente de luta, né? E os caras estão se matando, daqui a pouco eles saem. E aí, tudo bem, não sei o que lá. Vamos pra uma festa depois juntos, exato, né? Você faz amizade, faz amizade ali na concentração, né? Eu não participo, mas
Tô sempre acompanhando a aluna. E ela sempre fala, nossa, não, de onde você conheceu? Não, eu fiz amizade em tal campeonato. Falei, nossa, que legal. Isso é ótimo. Isso é muito saudável. Emily, como que as pessoas te encontram nas redes sociais para saber um pouquinho mais do seu trabalho, um pouquinho mais de você, seu livro? Bom, no Instagram eu tô como Emitalk, EMY.TALK, Emitalk, porque eu gosto de falar bastante. Ai, falar muito bem, por sinal. Obrigada. E no Instagram tá assim, tem o Instagram da Rick Alta Performance, Rick é RYKI, é diferente, né? Tudo com Por o que Yoshi tem que ser Rick? diferente. É. Meu sócio, não sei se vocês perceberam que ele tem uma autoestima elevada, né? Ainda bem, a gente tá falando disso. É Renato Yoshuki Murikegaia. Ah, que danadinha. Tem o nome dele, né? É o nome dele. Porque quando a empresa nasceu, era só ele. Ah, entendi. Aí depois eu e o Shizu entramos como sócios, né? Só que olha que interessante, não sei se vocês acreditam em destino, ou em Oxe. vibração. Quando o Shizu que fez o nosso logo, quando ele fez o logo, ele fez só pro Yoshio. E ele colocou um K no logo, porque ele falou que Kimura ia ser o nome mais forte, principal, então vai ser o K. Então é um loginho com um K em bambu numa lupa. E a lupa é porque é de procurar o seu propósito. Tem Todo um tudo conceito. ali tem um propósito de estar Uma lá. construção. Ele falou, o Cássio é o nome mais forte do Kimura, vamos deixar de principal. Depois eu entrei, eu sou Emily Kageyama, o Shizu entrou, é Shizu Kawahara. Ui, Então- que legal. O K Que tá ali. demais. Já tava escrito que era pra ser. Já tava ali, ó, chamando, puxando, né? Exato. Emily, a gente quer agradecer muito a sua participação. Nossa, foi um pulinho, né? O papo foi tão gostoso nem que pareceu foi rapidinho. 10 Foi minutinhos, assim, gente, como assim? Né? Sim, já acabou. Mas fica o convite aí para uns próximos papos, né? Foi muito, muito gostoso mesmo, entender um pouquinho mais de como que a gente funciona, hackear a mente, que eu achei o máximo. Isso é muito... Hackei sua mente. Quer deixar um último recadinho, assim, pro pessoal sobre aquela dica de ouro? Bom, o que eu posso dizer é, se conheçam, se permitam errar sempre, se permitam aprender, sem perder a autenticidade e exponha sempre o melhor de vocês pro mundo. Ai, que Que linda! linda. Obrigada, viu? Obrigada, eu que Muito agradeço. obrigada, viu? Um prazer. Muito Uma prazer. honra, na verdade. É verdade. Obrigada. É isso. Alta performance também é saber se proteger. Corpo presente, mente atenta e autoestima alinhada. Mas isso aí eu falei no começo, né? Então vou falar uma outra que é bem bacana também. Quando uma mulher se sente segura, ela brilha mais e performa muito além do esperado. É isso, gente. Até o próximo episódio.